Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar assento, meus queridos. Deus abençoe. Muito obrigado. Sou grato a Deus por esta rica oportunidade neste dia 2 de janeiro de 2022. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor, aqui representado pelo co-pastor Josafá. Grato a Deus pela vida dos nossos jovens, pela vida do nosso irmão Tiago Daniel, líder dos jovens, que calorosamente, muito obrigado, meu querido, pela honra de fazer esse convite. Você é um homem de fé, a mocidade também. Irmão Miguel, Deus abençoe, muito obrigado. E Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia no terceiro evangelho, segundo escreveu Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 15. Vamos meditar nesta noite em alguns versículos da palavra do Senhor. Eu disse que sou muito grato a Deus porque há exato um ano, neste exato momento, eu estava na minha casa, trancafiado, com a família distante, cumprindo quarentena com Covid. E Deus foi tão bom, mas foi tão bom comigo, que eu falei, meu Deus, minha família está longe. Obviamente, eles não podem estar aqui comigo. E agora, como é que eu vou me alimentar? Vou ficar aqui 14 dias sem... Não sei cozinhar muito bem. Mal um miojo, um ovo. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele providenciou um anjo dele para me sustentar. Todos os dias, ao meio-dia em ponto, chegava essa pessoa na minha porta. Sua marmita, Ailson, deixava lá em cima do tapete e ia embora. No outro dia, sua marmita, Ailson, eu ia lá buscar a marmitinha. O Senhor tem cuidado de nós. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Por esse novo ano que está se iniciando. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo grande na tua vida, na tua família. Ele vai continuar fazendo, porque até aqui Ele já tem feito muitas coisas nas nossas vidas. Todos encontraram Lucas, capítulo de número 15? Versículo de número 11. Texto muitíssimo conhecido, parábola do filho pródigo, diz assim: Disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado
teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro, o cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, meus irmãos. Glórias a Jesus, meus irmãos. Esta palavra está inserida esse texto está inserido apenas neste evangelho de Lucas. O Senhor Jesus, das muitas parábolas que ele utilizava esse recurso para fazer com que os seus ouvintes compreendessem melhor a realidade espiritual, de forma que as pessoas conseguiam absorver melhor o que Jesus queria transmiti-las, assim como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, porque, imagine, Nicodemos era um mestre da lei, e ele teve dificuldade quando o Senhor Jesus começou a falar para ele alguns assuntos. Imagine as pessoas mais simples, elas tinham muita dificuldade em compreender aquilo que o Senhor ensinava, e portanto ele utilizava desse recurso das parábolas para transmitir aquilo que ele queria aos seus ouvintes. Pois bem, o livro de Lucas ele contém a maior parte das parábolas que o Senhor Jesus ensinou. Irmãos, eu vou tentar aqui continuar com a máscara. O que é parábola? Parábola é um método empregado no discurso por meio do qual as verdades morais ou religiosas se ilustram pela analogia com fatos da vida comum. É o que Jesus fazia. As parábolas eram um método de ensino muito comum nos dias de Jesus, pois refletem fielmente a vida na Palestina de seu tempo, em que, na maioria das partes, os pobres apacentavam pequenos rebanhos de ovelhas, cultivavam pequenos vinhedos, ou pescavam, alguns casavam, muitos sofriam moléstias ou privações, e os jovens ansiavam por aventuras em terras distantes. Haja vista que o Senhor Jesus, quando ele se utilizava dessa parábola, ele estava querendo fazer com que aquela pessoa, entendesse essa verdade. E há também muitos ricos, e as pessoas às vezes falavam acerca de um rei que vivia em um lugar muito distante. Portanto, meus irmãos, o Senhor Jesus, ao transmitir-nos esta palavra, ele cita 3 pessoas aqui nesse texto. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Quem é o pai? O pai está simbolizando o próprio Deus. O filho mais novo aqui são os pecadores. O filho mais velho são aquelas pessoas religiosas que não aceitavam o ensino de Jesus. Tanto é que o Senhor Jesus, quando utilizava-se das suas parábolas, e a parábola, irmãos, é algo que desde o Antigo Testamento elas já eram relatadas. Haja vista o Salmo de número 78, o Senhor diz assim: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. E Marcos 4,38 ele também diz assim: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, assim, para você entender a dificuldade que as pessoas que não recebem, não têm o Espírito Santo, elas não conseguem entender esta verdade. Somente as pessoas que o Senhor Jesus, por graça, misericórdia, derramou o Espírito Santo na vida delas, elas têm a capacidade de compreender as verdades ditas por Jesus.
O apóstolo Paulo vai dizer assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove salvar os crentes pela loucura da pregação. Portanto, nesta noite, o que nós estamos ouvindo aqui, para muitos é uma loucura o que nós estamos fazendo aqui. Mas para nós que somos filhos lavados, resgatados, remidos, somos, aleluia, pela misericórdia de Deus. O Espírito Santo faz-me entender, faz você entender a verdade da palavra. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. E os primeiros versículos que nós lemos aqui, irmãos, nesse capítulo vamos ver duas parábolas, 3 contadas por Jesus, que é a parábola da ovelha perdida, das 99 e uma perdida. A segunda é a parábola da dracma. E a terceira, para fechar o capítulo, é esta parábola do filho pródigo, que o Senhor Jesus fecha. É analogia, mas com o mesmo tema, o mesmo assunto, é salvação, é alguém que se perdeu e alguém está em busca dela. Eu estava perdido, você estava perdido, mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou pela sua misericórdia. Aleluia. E o versículo aqui de número 11 e 13 do texto que nós lemos, irmãos, ele vai nos relatar a saída do filho da sua casa. Começa nos dizendo da saída do filho da sua casa, a casa do seu pai. Irmãos, como é difícil o filho sair da casa do pai. Os irmãos aqui, maioria dos irmãos, acredito eu, vieram de outros estados para cá, assim como eu vim do estado de Minas para cá. Mas quando eu ainda era muito jovem, adolescente, eu pensava comigo. Eu falava assim, mas eu nunca vou sair da casa da minha mãe e do meu pai. Eu vou ficar aqui sempre com eles, porque o lugar bom, irmão, é a casa do pai, é a casa da mãe. O lugar bom é a casa do pai, irmão. Mas os versículos aqui vão dizer que o filho, irmão, de uma hora para outra, abruptamente, ele resolve sair da casa do pai. E ele toma uma decisão assim muito rápida, ele não planeja, ele não faz um planejamento da sua vida, nem a curto prazo, nem a médio, nem a longo prazo. É simplesmente assim, foi dormir hoje, amanhã já acordou querendo ir embora. Ele chega para o seu pai e fala, pai, eu quero a parte da minha herança. Um pedido um tanto agressivo, um pedido um tanto orgulhoso de um filho para com seu pai, porque o seu pai ainda estava vivo. Mas o seu pai prontamente resolve atender o pedido daquele filho e divide, apesar de que ele tinha o direito, sim, de pedir por antecipação a sua herança. Mas a forma como ele usa esse pedido, ele faz esse pedido é um tanto agressivo. Mas mesmo assim o seu pai o atende. E os versículos vão nos dizer que imediatamente ele já faz ele não faz o planejamento, ele já sai, ele já vai embora. Ele ajunta tudo. Em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo, ele faz o pedido, recebe, faz a sua mala e vai embora. Não te apresses em sair da casa do Pai. O Senhor está me conduzindo aqui a falar com pessoas nessa noite que estão insatisfeitas com algumas coisas que têm visto, que têm ouvido na casa do Pai. E tem pensado em seu coração em ir embora. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite, não vá embora. Não saia da presença do Senhor.
Não saia da casa do Pai. Aleluia. Ele ajuntou tudo. Esse ajuntar tudo, irmão, recebeu a herança do seu pai, tudo que ele podia ajuntar. Isso nos passa a ideia de autossuficiência, como dissesse assim, olha, eu estou levando tudo que eu preciso. Eu estou colocando na minha mala tudo que eu preciso. Não vou precisar de mais ninguém, não vou precisar do meu pai, não vou precisar do meu irmão, para nada. Autossuficiência. Eu posso, eu consigo. Aleluia. Eu tenho a melhor faculdade, eu tenho dinheiro, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom apartamento, eu tenho uma boa fazenda, eu tenho um bom sítio, eu tenho uma boa chácara. É mais ou menos esse pensamento que o filho teve. Não vou precisar de mais nada, tudo que eu tenho já está aqui na minha mala. E como diz os jovens, ele imediatamente zarpou. Fui. Não é assim, jovens? Fui. Mas o Senhor estava contemplando as ações daquele jovem. Assim como o Senhor está contemplando as nossas ações. Ele colocou a sua confiança simplesmente na fazenda que ele recebeu do seu pai. Irmã Renata, por favor, abra a Bíblia aí, eletrônica, por favor, em 1 de Timóteo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 a 12. Vamos ler esses versículos. Aleluia. Aleluia. Diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas. Olha, loucas e nocivas. Uma das qualidades daquele jovem, ele enlouqueceu, ele ficou louco. Mais à frente vamos entender. Que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E ele continua dizendo a Timóteo, Paulo dizendo: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Não coloque a confiança naquilo que você acha que vai resolver a tua vida, que vai resolver. Não coloque a tua confiança, porque nós vamos entender um pouco mais à frente. Por conta dessa atitude, esse jovem ele vai cair em uma situação muito complicada. Versículo 14 e 17 de Lucas, do texto que nós lemos. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Mas já. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Irmãos, aqui é o fundo do poço. Literalmente ele cai em um poço. E há poços, irmãos, que muitas das vezes nós entramos para dentro dele. Como foi o caso deste jovem. Ele estava muito bem na sua casa, na casa do seu pai, mas ele resolve sair e vai cair dentro
desse emaranhado, dessa situação difícil. E agora este jovem está dentro de um poço, espiritualmente falando. E fisicamente, literalmente falando, materialmente falando também. E dentro de um poço, irmãos, o que dá para se fazer é sentar, refletir, lamentar ou olhar para cima e ver o socorro de Deus. No poço, você só consegue ver para cima. Por isso que o salmista vai dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para cima, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No poço, nós descobrimos a nossa insuficiência. É o momento que nós olhamos para nós mesmos e falamos assim: nós somos falhos, somos fracos. Nós precisamos da misericórdia de Deus, da ajuda de Deus, da mão de Deus, do socorro de Deus. Aleluia! É hora de olhar para si, para dentro de si. E começar a refletir nas atitudes, nas ações impensadas. Jovens, nós estamos começando um ano novo, 2022. Muitos estão fazendo planejamentos, mas não esqueça de colocar dentro do seu planejamento, dentro do seu pacote, o principal, a companhia, a direção, a ajuda do Espírito Santo. Coloque ele junto contigo nesse projeto, porque com certeza dará certo, segundo a vontade dele. Porque os nossos projetos são falhos. Os nossos projetos, irmãos, eles não se sustentam se a mão de Deus não estiver conosco. Aleluia! A parábola desse moço, contada por Jesus, relatando a vida desse moço, nos deixa isso muito bem clara para nós. Que ele saiu da casa do seu pai, onde ele tinha tudo, mas ele resolveu curtir a vida do seu jeito, da sua forma. Talvez ele não confiasse no seu pai, na administração que o seu pai fazia da fazenda. E quem sabe ele pensou no seu coração: não, se eu fizer da minha forma vai dar certo. E o Senhor nessa noite está dizendo: não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é da sua forma, é da minha forma. Não é do seu tempo, é no meu tempo. Aleluia! Devemos valorizar a casa do Pai, porque aqui há pão. Muitas pessoas já não valorizam mais a casa do Senhor. Louvo a Deus, glorifico a Deus, porque no começo de ano, onde muitos poderiam estar fazendo outra coisa, mas estão aqui nesta noite, ouvindo, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! No poço, naquele poço de sofrimento, aquele rapaz, ele começa a refletir sobre algumas coisas. Ele começa a perceber que a renda, a fazenda, o dinheiro que ele levou não foi o suficiente. Que o projeto que ele fez quebrou-se pelo meio. E o que lhe restava agora? Um emprego, um trabalho para cuidar de porcos. Até a alimentação dos porcos era desejada por ele. Tamanha a perdição, o sofrimento que aquele moço se encontrava. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor está contemplando as nossas ações.
Irmãos, e a misericórdia do Senhor ela é muito grande, irmão, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui, irmãos. Porque como nós somos cabeça dura, irmão, nós fazemos tantas coisas, muitas das vezes, precipitadamente, irmãos. Nós tomamos muitas decisões precipitadas na hora errada. Nós não queremos esperar o tempo de Deus, nós queremos fazer do nosso jeito. E do nosso jeito a possibilidade de dar errado é muito grande. Mas o Senhor está nessa noite aqui nos ajudando. Aleluia. E aquele jovem começa a fazer uma autoanálise. E agora? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para corrigir a rota, para corrigir o erro? Não tenho outra solução senão voltar para casa. Eu vou ter que voltar para casa. E a palavra vai nos dizer que aquele jovem resolve-se. No versículo 18, diz a palavra, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. A ficha dele aqui começou a cair. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Às vezes a gente perde um tempo sem direção, andando para lá, para cá, como barata tonta. E o Senhor está tão perto, nos orientando. E muitas das vezes a ansiedade é tão grande que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus falando conosco. Muitas das vezes Deus fala conosco de várias formas, de várias maneiras. Mas a nossa ansiedade, a nossa preocupação, que não deveria existir, porque o Senhor Jesus também nos advertiu a respeito da ansiedade, da preocupação com o dia de amanhã. Aleluia. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, jovens. Descansa no Senhor. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. O jovem começa a pensar: eu preciso voltar para casa. Bom, eu vou voltar para casa, mas o que eu vou dizer para o meu pai? Nós acabamos de ler. Eu vou dizer para o meu pai. Vou quebrar o meu orgulho. Aquela arrogância que eu tive quando eu saí da minha casa. Eu preciso me desfazer dela. Agora é eu e o meu pai. Eu não vou me importar com o que vão pensar, com o que vão falar de mim. E muitas das vezes o regresso, o retorno, a volta é difícil. Porque começa a se pensar muitas coisas. Irmãos, quando o retorno é triunfante, o ser humano ele gosta de falar, ele gosta de contar. Somos assim, sim ou não? Nós gostamos, olha, deu tudo certo, foi uma maravilha, foi bênção, foi vitória, glória a Deus. Mas quando dá errado, irmão, o orgulho muitas das vezes não deixa a gente confessar, não deixa a gente falar. Mas aquele jovem, ele falou: não, eu vou voltar e vou falar para o meu pai o que eu fiz. Aleluia. Voltar, o sacrifício é muito maior para se fazer. A necessidade de se fazer sacrifício do retorno é muito maior. Porque muitas das vezes nós temos vários dedos apontando para a gente, falando: tá vendo, olha aí, não deu certo, voltou. Quando nós vemos isso lá em Noemi, em Ruth, quando ela sai com a sua família, e lá acontece do seu marido, ela perde o seu marido, parte da sua família, do seu filho, ela fica viúva. E aí é hora de retornar. E aí ela começa a falar assim:
acredito eu, dentro dela: Senhor, e agora como é que eu vou voltar? Como é que eu vou voltar? O que é que as pessoas vão falar de mim? O que é que as pessoas vão pensar de mim? Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como foi nesta noite aqui dito, falado na palavra do Senhor, Atos capítulo 2. O Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim, habita em nós. E é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ensina a corrigir a rota quando nós erramos, quando nós saímos do caminho. Aleluia. Aleluia. Tiago 4, capítulo de número 13. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Tiago 4, capítulo 13. Aleluia. Ei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Era o pensamento que estava no coração daquele jovem, de tomar uma decisão achando que ia dar tudo certo, por si só. Mas chegou o momento que deu errado, e aí ele precisou voltar, precisou confessar. E a primeira necessidade daquele jovem foi de confessar: pai, pequei. É uma decisão fácil? Não é. Mas foi o começo para Deus começar a fazer a obra na vida dele. Reconhecer a sua loucura e precipitação. Julgar a si mesmo pelos erros que ele cometeu. Muitas das vezes nós apontamos para a direita, para a esquerda: foi fulano culpado, foi ciclano culpado, mas nós não esquecemos de olhar para nós mesmos e dizer: fui eu quem errei, a culpa é minha. Aleluia. Suplicar a misericórdia do Pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Exaltar o Pai, ato de reconhecimento. Irmãos, esta é uma palavra de reflexão. Esta é uma palavra de reflexão para as nossas vidas, para a minha vida, para a tua vida, para a tua família. Nós precisamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida, irmãos. Nós precisamos entender que Deus, ele tem o seu modo de trabalhar. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas das vezes nós ignoramos algumas etapas do processo. E muitas das vezes nós caímos em muitas dificuldades. Como eu disse no início, irmãos, eu cheguei aqui em São Paulo muito novo. Não era crente. Cheguei com 17, fui me converter aos 26 anos. Mas o Senhor,
Aleluia. Esse período que eu tenho estado na presença do Senhor, o Senhor tem me direcionado, tem me ajudado. Primeiro dia da minha conversão no meu trabalho, alguém passou por mim, pegou uma revista proibida, porque ele sabia que eu tinha me convertido. Ele pegou a revista e jogou no meu colo. Dá uma olhada aí. É assim que o inimigo faz, irmãos, para tentar desviar o nosso foco, desviar o nosso olhar. Mas eu persisti firme. Não olhei. Persisti firme. Como consequência disso, um pouco mais tarde, naquele mesmo lugar de trabalho, continuei buscando o Senhor. Eu ia à igreja um domingo por mês, mas o Senhor estava me protegendo, me guardando. Num culto como esse, irmãos, no final do culto, o pastor falou assim: irmãos, quem querem vir aqui ser batizado, venha aqui, venha para serem batizados com o Espírito Santo. Naquele domingo eu fui naquela frente para receber o batismo, crendo na palavra que foi dita aqui nesta noite pelo nosso irmão Sidney. Jovens, naquele dia eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. E aquela semana eu falei: Senhor, mas era domingo que eu ia ser batizado com o Espírito Santo, que eu queria. Aleluia. Passou-se alguns dias, eu continuei perseverando no meu trabalho. Uma daquelas tardes que eu tirava para fazer um lanche, fui orar. Sabe aquele dia que você fala assim: eu estou muito cansado hoje. Eu vou ficar aqui 1 minuto prostrado e já vou me levantar. Irmãos, naquele dia que eu falei assim: eu estou muito cansado hoje, Senhor, hoje eu vou orar menos de 1 minuto. Irmãos, quando eu comecei a fazer força para me levantar, alguma força me puxava para baixo. Continue dando glória, continue dando aleluia, continue dando glória, continue dando aleluia. Eu continuei abrindo a minha boca, dando glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Eu falei: Espírito Santo, Jesus, se tu estás neste lugar, Senhor, a próxima vez que eu abrir a minha boca, Senhor, eu quero falar em língua estranha, Senhor. Quando voltei a abrir a minha boca, irmãos, eu já comecei a falar em língua estranha daquele lugar. Irmãos, é uma sala um pouco menor que aqui, onde eu estava, mas aquele lugar ficou muito pequeno, irmão. Eu comecei a correr de um canto para o outro, de um lugar para o outro, fui até o meu posto de trabalho e falei pro rapaz que estava me substituindo, coloquei a mão sobre a cabeça dele e comecei a orar em língua estranha. Ele olhou para mim assim com um olhar meio estranho. Eu falei: não se preocupa não, que é coisa de Deus, e continuei falando língua estranha. O mesmo Espírito Santo que esteve lá, que me batizou, é o mesmo que está aqui nesta noite.
Não questione, não pergunte, porque eu estava falando de um assunto e comecei a falar de batismo com o Espírito Santo. Quantos jovens aqui ainda não são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. 1, 2, 3. Igreja, quem aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo? 1, 2, 3, 4. Alguns. Você crê que o Senhor pode batizar você com o Espírito Santo nesse começo de ano? Você crê que o Senhor pode te dar essa experiência nesse começo de ano? Rebadarasure cantarabadassure cantarabasherbadai. Rei chocopataracere cantarabadai. Não olhe para mim, glorifique e exalte o nome do Senhor. Jovem que não é batizado com o Espírito Santo, continue dando glória a Deus, aleluia. Xerebadai a igreja, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, comece a interceder. Xebadarrassure cantaramanai, assure cantaramanai. Em nome de Jesus, jovem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero convidar à frente os jovens que não são batizados com o Espírito Santo, venham à frente.